Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo. Senhor, eu ministro sobre a vida do Jonas, Pai Santo, que vai assumir, que vai trazer a palavra. Nós temos orado, Pai, em prol da vida deles, e sabemos, Pai, que o Teu Santo Espírito, Pai, já tem colocado a palavra no coração dele. Pai, no nome de Jesus, vai ser uma bênção para a glória do Senhor, porque Tu és Deus fiel. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Eu quero aqui deixar registrado a minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder voltar a essa casa depois de algum tempo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Joamir, da pastora Heloísa, que são presentes de Deus no meu ministério. Eu aprendi muito com essa casa, e quando eu estava lá no início, me estenderam a mão, me deram a oportunidade. Deus abençoe. Muito obrigado, viu, pastores? Deus possa recompensá-los de uma maneira toda especial. Quero louvar a Deus pela vida do Mateus, da sua esposa, o Felipe, essa família pastoral, ao Rodrigo, toda a sua casa, amigos. Que Deus abençoe. Amém? Me faz acompanhar a minha esposa, Camila, que você já conhece, e os meus 3 filhos. Que Deus abençoe. Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Nós leremos o verso de número 21 até o verso de número 28. Se o pastor de vocês ensina vocês ficarem de pé, permaneçam. Se eles têm o costume de ler e você se assentar, fique à vontade, como o seu pastor vos ensina, vocês permaneçam. Amém? Mateus capítulo 15, verso de número 21, e nós leremos até o verso de número 28. Todos acharam? Digam glória a Deus. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Amém? Amém? Dê um sorriso bem bonito para o teu irmão do lado aí. Pastor, eu não tenho dente, então mostra a gengiva. Dê um sorriso para ele e diga assim: muito obrigado. Não, está muito fraco. Diga: muito obrigado por você fazer parte da minha história. Diga para ele: Deus tem uma palavra ao seu coração. Amém? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é devastador. Na realidade, todo o contexto que foi escrito por Mateus com requintes de detalhes,
traz um cenário dramático, caótico, angustiante de uma mãe atrás da libertação da sua filha. E na realidade esse texto ele é provocante, porque nós vemos uma mãe em desespero atrás de Jesus. E o interessante desse texto, quando eu estava lendo ele, que algo aqui saltou no meu coração, e no primeiro impacto que nós lemos esse texto, parece que é uma coisa normal, mas não é. Tem uma frase nesse texto aqui que é revolucionária. Qual? Vocês podem repetir comigo? Diga assim: e partindo, está muito fraco, diga: e partindo Jesus dali. A sensação que se tem é que o texto está dizendo de uma viagem, de um destino, que Jesus está saindo de um lugar e indo para outro, e partindo Jesus dali. Mas quando você pega essa frase e coloca no contexto de vivência de Jesus, ela é revolucionária. Por quê? Porque na época de Jesus havia 3 grandes poderes. Quais eram eles? O poder político, que era o Império de Roma; o poder filosófico, que o berço era a Grécia; e o poder religioso, que a sede era Jerusalém. E na mente desses 3 poderes não se encaixava uma frase dessa: o quê? Um Deus que anda. Dá um sorriso para o teu irmão e fala assim: eu tenho um Deus que anda. E era para ele ter dado glória a Deus com a profundidade disso. Por quê? Porque naquela época, as figuras que eles tinham de deuses, as imagens que eles tinham de deuses, eram deuses ostentando poder, magnitude, soberania, força. Os deuses que eles viam naquela época eram deuses que viam no raio, no fogo, no trovão. Se você estudar um pouco da mitologia grega, você vai aprender que tinha Zeus, Anteu, Hércules. Quem lembra do Hércules aqui? Quem já assistiu Hércules? Era um deus grego, forte, bombado, alto como eu. Isso é bullying, irmão, Deus vai te pegar. Porque a figura que eles tinham de deuses daquela época eram deuses ostentando poder. O nosso não. O nosso Deus veio como um bebê, um Deus que dá para carregar no colo, um Deus que se fez humano e foi capaz de andar. Andou tanto que andou sobre as águas. É um Deus que anda na tua história, anda na tua vida, anda na tua casa. Quem pode levantar a mão e adorar esse Deus de pés? Levanta a sua mão, porque eu já senti a pé. É culto vida, não é? Tem vivo aqui? Então levante a mão. Acha 3 crentes que está vivo dando glória a Deus. Toca na mão dele e diga assim: o meu Deus é um Deus que anda. Diga para ele: o meu Deus não é um Deus de paralisação, não é um Deus que está estagnado. Ele é o Deus de movimento. Vai, volta, faz, opera, cura, liberta, salva, perdoa. Quem pode adorar esse Deus? É um Deus que anda. Se você encontrasse alguém onde, nas praças públicas da época, aonde eles se reuniam para discutir direito e filosofia, e falasse que o teu Deus andava, eles iam tirar sarro de você. Porque os deuses deles não conheciam a palavra humildade. O nosso não. O nosso escolheu 12 homens para andar com ele. E eu fico fascinado com isso, irmão, porque não tinha nem um Albert Einstein no meio lá, não. Não tinha nem um gênio. Era tudo xereque. Eu gostei desse sorriso. Tinha Pedro que pagava imposto e pagava reclamando. Tinha o Mateus que cobrava imposto e cobrava errado. Tinha o Judas, que psicologicamente, segundo o doutor Augusto Cury, era o melhorzinho. Imagina o pior. Agora tem um discípulo lá que a Bíblia dá um detalhe dele que eu fico fascinado. A Bíblia diz assim: Simão, o zelote. Sabe quem que eram os zelotes na época de Jesus? Um grupo terrorista que queria tomar o império de Roma à força. Os Bin Laden gospel.
E para de graça que tem você, pequeno, frágil, debilitado, mas está no culto dando glória. Ele é o Deus dos pequenos, dos desajustados, dos órfãos, das viúvas. Quem pode adorar esse Deus que anda? Você pode levantar a mão e adorar. É por isso que a religião matou Jesus, porque Jesus não cabia na religião, e quando mataram se deram mal, porque ele não cabe no sepulcro. Ele é o Deus dos vivos. Quem pode adorar a Deus? Ele é o Deus que anda. E para onde que ele vai? O texto diz, repita comigo: região de Tiro e Sidom. Parece bonito isso aqui, não parece? Quando a gente fala assim, e Jesus foi para as regiões de Tiro e de Sidom. Olha que bonito. Você já parou para estudar aonde era essa região? B.O. Gospel. Eu estou sendo radical no que eu estou falando aqui, literal, amém? Radical. Todas as vezes que a Bíblia fala de Tiro e Sidom, tem demônio envolvido. Todas. Eu estou falando no Novo Testamento. Se você puxar no Antigo Testamento, pior ainda, é o rei Adoni-Bezeque, aquele que arrancava os polegares das mãos direitas dos soldados israelitas. Essa região é uma região onde você traz memória de dores. Gente endemoniada. Fala a verdade, irmão. Você sairia de Adamantina, que é um sossego, para ir em Tiro e Sidom? Fala a verdade, joga real para mim. Você ia ou não ia? Você vai falar, irmão, o que eu vou fazer naquele lugar de gente tribulada? Eu já estou por aqui de problema, vou caçar outro. Mas eu amo Jesus porque Ele vai. E Ele não vai para fazer Ele vai para resolver. Eu tenho uma palavra de Deus. Qual é a sua Tiro e Sidom nesse culto? Quais os lugares que você ponhou algumas cadeias e disse assim, aqui ninguém chega, aqui machuca, aqui é um lugar improvável de dores, rejeição. Deus te trouxe aqui para te dizer, eu posso mudar essa Tiro e Sidom. Levanta sua mão porque eu vou liberar uma palavra. Eu estou pregando para a gente aqui, pastor Joamim, que chegou aqui só o bagaço. Eu estou pregando para a gente que chegou aqui hoje, e se você abrir a sua alma, vai estar a tua Tiro e Sidom estampado. Talvez sua Tiro e Sidom é o seu casamento, seus filhos, a sua vida, suas emoções. Eu não sei, eu só sei que quando Deus pisar o pé, eu só sei que quando Deus entrar naquela Tiro e Sidom, haverá uma mudança radical. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus por essa verdade? Você pode profetizar para alguém? Você pode profetizar para alguém? Olha para o teu irmão e diga assim, vai ter visita naquele lugar improvável hoje. Vai ter visita, diga, vai ter visita naquele lugar improvável hoje. Você tem coragem de profetizar para alguém que ainda antes que essa semana se finde, haverá uma surpresa de Deus naquele lugar improvável? Quem pode levantar a mão e adorá-lo? Por um minuto, quem veio adorar a Ele? Eu quero ouvir a sua voz. Vai adorando a Ele, vai adorando a Ele. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Deus pode mudar esse diagnóstico médico. Deus pode fazer uma mudança radical na vida dos teus filhos. Deus pode salvar o seu casamento na beira do precipício, porque Deus não precisa de circunstância. Deus é Deus. Eu, Jonas, Mateus, pastores, Camila, você precisa de circunstância. Se o tempo não está bom, o avião não pode voar. Se eu parar de beber água, os meus rins pararão. Eu vou ter falência múltipla de órgãos. Eu preciso de circunstância. Eu preciso de um carro para estar aqui. Deus não. Não tem água, bate na rocha que sai. Eu gosto daquele texto. Quem lembra de Moisés? O que precisa para ter fogo? Para ter fogo precisa de 3 elementos: calor, oxigênio e combustível. No deserto tem uma planta pequena, raquítica, espinhosa, chamada sarça. Segundo os historiadores, a sarça, ela soltava um líquido inflamável
e pelo calor do sol fazia a sarça pegar fogo. Ou seja, era comum ver sarça pegando fogo no deserto, era normal. Moisés provavelmente já tinha visto muitas outras pegarem fogo. O que chamou a atenção? É que tinha uma que não apagava. Daí Moisés olhou e disse: que trem é aquele? Me virarei para lá e verei essa grande visão. Quando ele olhou, tem que ser crente para acreditar num negócio desse. A Bíblia diz que Deus falou no meio da sarça. Chama-o, vocaciona-o. Moisés no primeiro momento dá aqueles migué, porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Dá algumas desculpas. Deus prova que está com ele, você sabe qual é? Põe a mão no peito, fica leprosa, joga o cajado no chão, vira uma cobra. Você conhece a história. Quando Moisés diz: o Senhor está comigo, hashtag. Ele falou assim: Deus, quando eu chegar no Egito, qual é o nome do Deus que eu vou usar? Agora vem coisa. Deus olhou para Moisés e falou assim: quando você chegar no Egito, você vai dizer para Faraó que o eu, repita comigo, eu sou. Diga mais uma vez, diga assim: eu sou. Isso aqui não existe. Quem é um pouquinho bom de português aqui sabe o que eu estou falando. O eu sou precisa de uma definição do que sou. Eu, primeira pessoa do singular, sou, do verbo ser. Todo eu sou precisa de um substantivo ou um adjetivo. Por exemplo, eu sou pastor. Eu sou baixinho. Não ri, eu vou embora. Eu sou bonito. É que minha esposa me diz, eu acredito. Você percebeu que todo eu sou precisa de uma definição do que sou? Deus não. Deus disse: eu sou o que sou. Aquela palavra no hebraico é lavier-se, que significa eu sou o que você precisar que eu seja. Alguém pode levantar a mão, porque eu vim profetizar. Se você precisa de cura, Deus é a sua cura. Se você precisa de uma provisão, Deus é a sua provisão. A sua Tiro e Sidom nunca mais vai ser a mesma. Quem pode adorar a Deus por um minuto? Eu quero ouvir a sua voz. Levanta a sua mão e eu quero ouvir a sua voz adorando a Deus. Eu vou te dar alguns segundos. Levante suas duas mãos. Vamos criar um culto de adoração a Deus agora. Levanta as suas duas mãos. Levanta as suas duas mãos. Deus vai confundir a medicina. Deus vai confundir os juristas. Deus vai confundir o homem. Deus é Deus. Eu quero ouvir a sua voz adorando a Ele. Vai adorando, vai adorando. Pode subir esse fundo musical. Quem está sentindo essa presença maravilhosa de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Olhe para mim. Jesus chega nessa região e vai fazer um culto doméstico. Marcos está contando a mesma história que Mateus conta. Ele bota esse detalhe. Diz que Jesus quer fazer um culto para a família. Quem já teve esse culto especial? Sabe aquele culto na casa? Do suco de laranja, com bolo de cenoura, cobertura de chocolate? Sabe aquele culto onde você senta na mesa, só a família? Sabe aquele culto abençoado? Jesus quer fazer aquele culto. Mas crente é fofoqueiro até para coisa boa. A irmã Betinha ligou para a irmã Marina, falou: irmã Marina, está sabendo da última? Não, Jesus está na casa de fulano. Eu não fui convidada, mas se você for, eu vou. Glória a Deus. Porque quem tem vida no culto, tem culto na vida. Dá um sorriso para o teu e fala assim: não perde mais culto não, irmão. Tem gente que dá a vida por um. Porque quem tem culto na vida, tem vida no culto. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Eu vou repetir até você adorar. Quem tem vida no culto, tem culto na vida. Quem pode adorar a Ele? De repente,
Quando Jesus viu a casa lotada, empresta sua imaginação para mim agora, empreste. Tem uma casa bufando de gente, lotada, Jesus fazendo um culto. De repente alguém vai entrar na história. Quem? O texto diz assim: certa mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou. Repita comigo essa frase, vai lá. Está muito fraco, gente, diga clamou. A palavra clamar ali no original é gritar. Ela fez o quê? Ela fez o quê? Ela gritou o quê? Senhor! Dá um glória a Deus por isso. Se você soubesse a profundidade. Mateus, tem um culto rolando, Jesus está no culto, a casa lotada, de repente vem uma mulher doida. Pastor, que palavra bonita. É, palavra linda. Diga assim, Senhor. Mas se você pegar essa palavra e botar no original, essa palavra ali no sentido original do grego é meu imperador. Então ela grita assim, meu imperador. Pastor, o que tem? O que tem? Que tinha uma lei romana. Isso aqui é muito sério que eu vou falar. Tinha uma lei romana que se alguém chamasse outro alguém de imperador, a não ser César, poderia ser julgada e condenada à morte, porque estava levantando um revolucionário político. E sabe qual que era a pena para esse crime? Morte de novo, fala essa palavra bonita, morte de, você não entendeu ainda? Quer um milagre para a tua casa? Assuma o peso da cruz. Quem falou para você que ia ser fácil? Viver é administrar dores. Quem falou para você? Irmão, o que nós estamos fazendo com o evangelho? Nós estamos vivendo hoje o evangelho do 3G. Grana, glamour e gambiarra. É um evangelho bonito, enfeitado. Nós estamos infectando as pessoas com a doença do sucesso. Tudo hoje é o máximo. O evangelho hoje virou um shopping. Deus, a vitrine. É um catálogo de facilidades, não é? Não é isso que a gente ouve? Tem até a frase da moda hoje: seja a sua melhor versão. Quem já ouviu isso? E quando você engrossa a voz com fundo musical desse, você até chora, irmão. Ó, seja a sua melhor versão. Se de Deus eu sou o máximo, não é. Porque a sua versão, segundo a Bíblia, é você morto. Você precisa de um Salvador. Homens de Deus não carregam coroas, carregam cruzes. Olha para o teu irmão e diga assim: eu vou até o fim com a minha cruz, vai. Eu estou sentindo Deus falando com alguém aqui. Alguém que estava prestes a desistir. Alguém que já estava sentindo o gosto amargo do desânimo, do fracasso. Deus te trouxe aqui para dar um grito no meio da Filadélfia: você vai continuar. Quem pode levantar? Ei, eu estou sentindo quem quer seguir a mim, negue a si mesmo, tome a sua. Jesus disse que o último que é o primeiro, que o louco que é sábio, que o fraco que é forte. Jesus diz: bem-aventurados que sofrem. Eu vou sofrer com categoria. Quem vai sofrer? Quem vai sofrer com categoria aqui? Eu vou sofrer com Jesus, dando glória. Quem pode levantar as mãos? Quanto mais o mármore se desgasta, mais a estátua aparece. Quem pode levantar? Eu vou passar pela dor, mas estou no culto. Eu vou passar pela perseguição, mas estou dando aleluia. Vou passar pela prova, mas meu glória a Deus está aqui. Cadê você que é adorador no meio da dor? Levanta as suas duas mãos, eu quero ouvir a sua voz por um minuto. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Pastor Jamil, Pastor Heloísa, eu sinto uma presença de Deus para liberar uma palavra para alguém que estava prestes a desistir. Você não vai parar. Eu quero ouvir a igreja adorando a Ele. Aleluia.
Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha, a palavra filha ali é minha menininha. Quem é mãe aqui? Cadê as mamães? Você sabe o que é um filho está passando por um caos? Você já imaginou alguém falando isso para você? Tem misericórdia de mim, porque a minha menininha, chega a doer, irmão, está miseravelmente endemoniada. E eu pergunto aos senhores que estão aqui, aos irmãos: você pararia para ouvir uma mãe dessa? Quem aqui pararia para ouvir? Levanta a mão. Levanta a mão sem medo. O que você aprendeu com Jesus? Você aprendeu com Jesus solidariedade, generosidade, bondade, altruísmo, quer se colocar no lugar do outro. Você aprendeu benignidade. Por mais limitado que a gente seja, irmão, se a gente vê alguém falando isso, a gente vai dizer alguma coisa. Jesus falou? Jesus falou? Não, o texto diz: e ele não respondeu nada. Você sabe qual é o maior desafio do cristianismo? Você sabe qual é o maior desafio do cristão? É entender que nem todo dia Deus fala. Você sabe qual é o maior desafio do cristianismo? É suportar essas pausas que irritantemente me deixam apreensivo. Vai na minha casa, me atende, e do outro lado só vem um silêncio. O silêncio de Deus dói. Eu preferia ouvir um não, porque o não é uma resposta. E quando eu venho no culto, eu adoro, eu estou aqui, eu vou no monte, desço o monte, me consagro, levanto de madrugada, e parece que do outro lado, irritantemente, não ecoa nada. Daí Deus te trouxe aqui para te dizer: quem é você no silêncio? Quem é você quando o céu se fecha? Eu estou pregando para alguém talvez que está sentindo aqui o gosto amargo do que é viver o silêncio. É por isso que Ele enviou o Consolador. O que é o Consolador? Aquele que consola quando dói. É por isso que você não tem que ser um murmurador. É alguém que reclama na dor. É por isso que você tem que ser um ador. Sabe que Deus está dizendo? Mude o seu posicionamento diante da crise. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra para alguém. Eu estou sentindo Deus falando com alguém aqui hoje, irmãos. Eu estou pregando para a gente aqui que está vivendo, sentindo o que é viver o silêncio. Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou rasgar os céus. Permaneça. Jó perdeu tudo. Quem está comigo diga amém. Jó perdeu tudo. Perdeu ou não perdeu? Perdeu dinheiro, perdeu patrimônio, perdeu bens, perdeu honra. Enterrou 10 filhos no mesmo dia. Você sabe o que é enterrar 10 filhos no mesmo dia? É por isso que eu não critico a mulher de Jó. Não fui eu que enterrei 10 filhos? Porque é fácil quem está aqui reclamar de quem está lá. Não fui eu que carreguei 10 caixões. Casamento ficou em crise, e ele perdeu o bem mais precioso que um homem tem: a saúde. A Bíblia diz que ele ficou tão doente, que começou a cair carne podre do seu corpo. Seus dentes caíram. E Jó quer brigar com Deus. Levanta a mão e fala assim: as melhores brigas são com Deus. Eu perco todas, mas saio feliz. Jó olha para Deus e fala: se o Todo-Poderoso fosse homem, Ele não me atingiria. Desça aqui.
Ó, irmão, Jó para Deus: desça aqui, como homem, como Deus ele não quer, né? E me trate como igual. Deus falou: já estou descendo. Deus gosta de uma treta, irmão. Dá um glória a Deus por isso. Daí Deus chega para Jó e fala: como homem eu vou te perguntar. Você não mandou eu vir aqui como homem? Como homem eu te perguntarei e quero que você me responda. Sabe quantas perguntas Deus vai fazer para Jó? 70. Quantas? Todas facinho de responder. A primeira você vai responder rapidinho: aonde você estava quando eu fiz a terra? Daí Jó ficou com essa carinha que você está, sem graça. Daí Deus fala: Jó, onde nasceu o sol? Agora isso aqui é para você dar glória a Deus. Jó, como que se forma o osso no ventre de uma mulher grávida? Jó diz: eu não sei. Então você não sabe nem como você nasceu, você quer saber como eu trabalho? Jó, quem te dá? Dá um glória a Deus por essa aqui. Dá um glória a Deus. Deus olha para Jó e fala: Jó, quem te dá equilíbrio? Quem te deixa equilibrado para ficar de pé? Jó diz: eu só te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Porque Deus é assim. Como que Deus é? Deus se apresenta, fala muito, não explica nada e resolve tudo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem pode levantar as duas mãos e adorar a Ele? Levanta as suas duas mãos lá no alto. Eu quero ouvir a voz de quem vai adorar a Deus no meio da crise, adorar a Deus no meio do caos, adorar a Deus com a porta fechada, adorar a Deus no meio da perseguição. Eu quero ouvir a sua voz. Vem adorar a Deus junto comigo, vamos. Vai, eu quero ouvir a sua voz, vamos. Aumenta o barulho da sua voz. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Aleluia! Glória a Deus! Repita comigo. Essa mulher está muito fraca, diga: essa mulher venceu o silêncio, venceu os discípulos, e ela vai vencer algo terrível, porque ela é estrangeira. Sabe o que Jesus fala para ela? Não é bom, não é bom, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos carneiros. Seja honesto, irmão, seja honesto. Não vem querer dar uma de JJ, Jeová Júnior para mim, não. Não vem querer dar uma de mini querubim gospel para mim, não. Você iria embora nesse momento do texto? Quem iria? Levanta a mão. Pode levantar, pode ser honesto. Mateus, eu ia fazer um escarcel. Eu olhar para Jesus e falar assim: amanhã você está no Fuxico Gospel. Você me chamou de cachorrinho, meu. E eu já vi gente fazendo malabarismo teológico para explicar isso aqui. Não, irmão, o que está escrito, está escrito. Se eu ouvir alguém falando assim: não foi o que Jesus bem quis dizer. Irmão, se não foi o bem que Jesus quis dizer, por que está escrito o que ele disse? Está aqui. Sabe o que ela fez? Quando eu vou falar a verdade para você, quando eu estava estudando esse texto, eu olhei para isso e falei assim: será que eu sou crente mesmo? Ela diz: sim, Senhor. Com Deus você chega nas asas da submissão. Olha para mim, olha para mim. Deus não te deve nada. Eu vou repetir de novo. Deus não te deve nada. Brennan Manning diz: se eu acordei e não estou no inferno, já é o primeiro presente do dia. Sabe o que Deus está dizendo? No dia que você perceber que você não é digno de nada, você vai ser agradecido por tudo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, Deus tem toda a razão.
Agora olhe para mim e dá um glória a Deus por essa mulher. Diga glória a Deus. Não, mais uma vez, mais forte, diga assim, glória a Deus. Por quê? Porque o que essa mulher vai dizer para Jesus é uma das coisas mais profundas que eu já vi nas Escrituras. Ela diz assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também são inteligentes. Quem tem cachorros aqui? Quem tem? Os cachorrinhos são inteligentes. Por quê? Porque enquanto os senhores estão comendo na mesa, eles participam debaixo das Eu quero que você grite isso comigo, amém? Amém, amém, Filadélfia? Amém? Levanta a mão e diga assim: é impossível. Está muito fraco, diga assim: é impossível ter migalha sem pão. Pastor, eu posso ter um pão sem migalha? Pode. Como assim? Comprei um pão, deixei guardado, nunca vai ter migalha. Mas migalha sem pão é impossível. Imagina um pão aqui. Quem está imaginando um pão aqui, dá um glória a Deus. O que tem aqui na minha mão? O que tem aqui? Daí eu parti o pão, está vendo eu partindo? Está vendo? O que está acontecendo? Está caindo o quê? Daí eu sou um crente curioso. Peguei a menorzinha que eu achei no chão, levei num laboratório. Sabe o que eu vou descobrir? Que é a mesma água, que é o mesmo óleo, que é o mesmo sal, que é o mesmo trigo, que é o mesmo forno, que é o mesmo padeiro. Só ganhou aquele nome porque alguém partiu. Sabe o que essa mulher está querendo dizer para Jesus? Eu sei que o Senhor é um pão para matar a fome do mundo inteiro, mas eu não quero tudo não. Só me dá isso aqui, porque isso aqui cura minha filha, isso aqui muda a minha casa. É pequeno, mas é meu. Quem veio atrás do seu pedaço? Quem veio? Quem veio atrás do seu pedaço? Você pode levantar as mãos e adorar a Jesus. Eu preciso orar por alguém aqui. Eu quero que a permissão do pastor se coloque de pé. E eu quero que o ministério de louvor suba aqui, prepara um hino de adoração. Eu quero orar pela tua vida. Sabe o que Jesus disse para ela? Mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo para como tu desejas. E o texto diz: e desde aquele momento a sua filha ficou curada. Sabe o que ela praticou aqui? Sabe o que essa mulher praticou aqui? Uma palavra chamada perseverança. Como é difícil perseverar. Sabe o que o Espírito Santo está querendo te ensinar aqui hoje? O que importa aqui não é a altura, é o tempo de voo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sede firmes e constantes. Eu tenho pregado em alguns lugares pela graça de Jesus, e sabe o que eu tenho visto? Um afastamento, um mergulho no desânimo de muitos que já perderam o primeiro amor. A estrutura, Mateus, pastor Joami, é importantíssima. Nós temos que acompanhar a tecnologia. Se a estrutura não fosse importante, Deus não botaria os nossos dois principais órgãos debaixo de uma estrutura. Aonde está o seu cérebro? Aonde está o seu coração? Debaixo de uma estrutura. A estrutura é importante? Óbvio que é. Tudo isso aqui é importante, porque se não fosse isso aqui, ele está fazendo culto lá fora.
tem ar-condicionado, tem músicos, tem tudo. Isso aqui é importantíssimo. Mas não é a essência que serve a estrutura, é a estrutura. Sabe o que Deus está dizendo? Não perca o fogo. Estude, fale um português bem polido, mergulhe nas escrituras, faça curso, seja, irmão, vai para cima. Mas quando você chegar diante de Deus, e a glória de Deus vir, faça como Davi. Tira tudo e deixa lá e diz: no meio da glória eu não sou rei. Esses dias eu estava pregando, uma irmã falou assim: pastor, quando eu sinto a presença de Deus eu tenho vontade de cair. Eu falei, e eu ouvi dizer que se cair para frente é demônio, e cair para trás é de Deus. Eu falei, na dúvida cai do lado. Mas não perca nada do que desce aqui nesse culto, porque quem tem culto na vida, quem tem culto na vida tem vida no culto. Sabe o que Deus trouxe você aqui para te dizer? Você vai chegar. E com a permissão do pastor Joami, eu preciso orar por você. Eu preciso orar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para pegar na tua mão e falar: o caminho é esse. Deus trouxe alguém aqui para dizer para você: por que você está querendo parar? Por que você largou o dom, o talento que eu te dei? Por que você guardou as armaduras? Está na hora de você voltar. Não está sentindo essa presença de Deus que está nos consumindo aqui hoje? Eu quero chamar você hoje que precisa de um renovo. Oh meu Deus do céu, que palavra que o Senhor está me dando. Quem aqui precisa de um renovo de Deus? Sai do teu lugar e vem aqui e ocupa esse lugar aqui na frente. Corra. Eu quero orar pela tua vida. Há um renovo. Deus vai pegar na tua mão. Remute-se calauatérias. Biribarranioteri. Chomo de arrachi como notier. Haverá um escape no meio da dor. Pode se aproximar aqui, pode encher aqui, vem mais para frente. Quem tem culto na vida tem vida no culto.